Espero que... Pronto. Boa tarde a todos, a paz de Cristo, a todos os nossos irmãos da nossa diocese, aos catequistas, aos catequizandos, aos pais, às famílias que vão acompanhar essa live. Nós vamos agora, neste momento, falar um pouco sobre a nossa catequese em tempo de pandemia. Tá? E para isso nós vamos começar com a nossa oração inicial, com o César e com o Evandro. E essa live será conduzida pelo nosso Padre Ricardo, que está também no seu estúdio lá em Timon, vai estar conosco transmitindo toda a live. Que Deus abençoe a todos nós. Verdadeiramente ressurgiu Jesus. Cantemos aleluia, resplandece a luz. Venham, ó nações, ao Senhor cantar. A Deus do universo venham festejar. Seu amor por nós vive para sempre. Sua fidelidade dura eternamente. Venham, ó nações, ao Senhor cantar. A Espírito divino, neste dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa, glória a Deus. Aleluia, irmã. Aleluia, irmã. Sou para o mundo inteiro, a Deus louvação. Senhor, chamou e disse: vem, meu filho, preciso de ti. Senhor, chamou e disse: vem, meu filho, preciso de ti. Vai trabalhar, vai Queremos também registrar a presença na nossa live da nossa irmã catequista Cleane, lá de Imperatriz, que está participando conosco. É um prazer, Cleane, a nossa coordenadora regional de catequese. Muito bom a sua participação conosco. E aqui fica o nosso recado aos nossos catequistas, aos nossos catequizantes, principalmente aos nossos catequistas, né? Só lembrando que a nossa atividade no início do ano, dia 2 de fevereiro, com a nossa Assembleia Diocesana de Catequese, foi um momento que nós tivemos juntos, muito bom, maravilhoso. A gente não imaginava que chegaríamos a esse ponto, né, de isolamento social, a esse momento tão diferente da nossa vida, né? E naquele dia da nossa Assembleia, nós planejamos muita coisa. Muitos planejamentos foram feitos para toda a catequese diocesana. E aí o que acontece? Veio essa situação e muita coisa não foi realizada.
mas estamos assim para relembrar as pessoas que receberam os seus relatórios, os coordenadores de catequese, né? Que possam estar, de alguma forma, dentro da medida do possível, né? Fazendo algum trabalho de catequese. Mesmo porque é importante, neste momento, em que a gente se encontra sem essas atividades da irmandade, a gente está sentindo o calor dos nossos catequizandos, dos nossos catequistas, as nossas formações, mas nós temos as nossas redes sociais para estar evangelizando, para estar levando a mensagem de Cristo. E pedir, com certeza, que o Senhor possa, o paráclito do Senhor possa repousar sobre nós, catequistas, para que a gente possa estar fortalecido, né, com os nossos trabalhos, para levar a nossa evangelização através do nosso método, que é iniciação à vida cristã. Não deixemos de lado, né, nas oportunidades que tivermos, colocar os nossos conhecimentos, o nosso testemunho a todas as nossas famílias, a todos os nossos catequizandos. Para nós, é uma situação muito delicada, é um desafio para nós catequistas, mas não podemos nos acomodar diante dessa situação. Tá? Por quê? É um momento em que a gente precisa de levar para a nossa família, levar para as pessoas que a gente tem a oportunidade de evangelizar, ou de perto ou de longe, relembrando aquele amor principal, que é o nosso amor em Cristo Jesus. Então, nós catequistas, em todas as nossas comunidades, em todas as nossas paróquias, fica aqui no nosso abraço, no nosso carinho, né? A nossa coordenação, o Padre Ricardo, eu e outros que compõem essa coordenação, estamos sempre abertos para a gente estar dialogando, trocando ideias, para que a gente possa manter viva esta fé, a fé em Cristo, através da nossa catequese. E isso é muito importante para não deixar que a nossa fé ela seja criada de maneira alguma. E nós deixamos aqui bem claro, nas nossas assembleias, na nossa última assembleia, que as nossas atividades, através dos jornais, cada um com as suas responsabilidades, fosse acontecer naquele momento, nos momentos oportunos. E nós sabemos que isso não foi possível. Mas acreditamos que logo que se passe isso, né, nós vamos estar presentes junto com o planejamento diocesano da nossa catequese, com o nosso bispo, que tem apoiado também, para que a gente possa estar voltando às nossas atividades normais de encontros. Nós sentimos muita falta hoje dos nossos catequizandos, mas não devemos nos desanimarmos. Procurar sempre ver essa situação de encontrar, através das redes sociais, um momento para que a gente possa evangelizar. Mesmo porque nós, catequistas, nós sabemos que tem muitos catequistas que são professores, né, que estão, por conta da pandemia, estão fora da sala de aula, mas é um momento da gente estar, através das redes sociais, nos planejando, encontrando soluções para que a gente possa divulgar os nossos trabalhos catequéticos, mesmo nesse período de pandemia, para que a gente não deixe, de maneira alguma, que a nossa catequese ela venha ficar abandonada, que ela venha ficar numa situação de desprezo. Jamais. Mesmo porque nós precisamos dessa alimentação, essa fé em Cristo Jesus, para que a gente possa estar juntos, né? Nós na nossa Assembleia, nós tivemos vários desafios, né? Inclusive um deles foi de arrecadação. Algumas paróquias conseguiu, outras não, para que possa ajudar a nossa coordenação diocesana por conta dos nossos movimentos, dos nossos encontros, das nossas formações. É claro que tudo isso parou, mas o nosso amor, a nossa fé em Cristo Jesus, essa continua, e nós acreditamos que todos os catequistas, né, eles estão com o mesmo pensamento positivo e que as coisas possam vir a fluir novamente nas salas, nos encontros, nas oportunidades da gente estar junto com os nossos catequizandos, com os familiares, com os introdutores, né, que está sempre aí, as pastorais que têm nos ajudado nesse trabalho. E isso é muito bom para que a gente possa ter esse momento agora, através dessa live, falar um pouco sobre a catequese em tempo de pandemia. Eu vou passar aqui para o nosso amigo Evandro, para fazer mais um cânticozinho aqui, para alegrar mais ainda a nossa catequese. Um abraço, que Deus abençoe a todos, e uma boa live para todos nós.
para recebermos o nosso querido Padre Ricardo, né? Vamos cantar o profeta. Antes que te formas dentro do ventre de tua mãe, dias que tu nasceste de delícia e de força grande, para ser o profeta ainda nas noites que eu te escolhi, onde tu irias, eu que te proclamará. Ainda se não faço como escapar, nunca vai ter tua voz além do peito. Nunca vai ser tua voz além do peito. Mais uma vez, para quem entrou agora na nossa live, seja bem-vindo, a todos os catequistas, a todas as famílias que estão participando da nossa Diocese de Caxias. Só lembrando, nós estamos fazendo uma live para falar sobre catequese em tempo de pandemia. Aqui eu, Alcio Araújo, aqui da Nossa Senhora de Nazaré, aqui de Caxias, transmitindo aqui ao vivo, daqui de Caxias. Temos também o padre Ricardo Rios, nosso coordenador diocesano de catequese, que está lá em Timon. Já vai estar entrando aí ao vivo para falar também sobre a nossa catequese em tempo de pandemia. E também a Cleane, que está em Imperatriz, a nossa coordenadora, a nossa coordenadora maior de catequese, que é a nossa coordenadora de todo o nosso regional, né? E Cleane, seja bem-vinda também aqui à nossa live. Então, eu vou passar neste momento a palavra ao Padre Ricardo para falar sobre catequese em tempo de pandemia. Boa tarde, catequistas, tudo bem? Então, foi lançado um desafio para nós aqui da catequese diocesana, da Diocese de Caxias, que nós falássemos um pouco desses desafios da catequese em tempo de pandemia. E é um tempo propício, porque hoje, dia 29, amanhã já celebraremos o dia do catequista, né? Um domingo dedicado a gente celebrar essa vocação bela, que é a vocação de ser catequista. Então, é uma forma também, essa live é uma forma de nós comemorarmos esse dia, uma vez que estamos vivenciando esse distanciamento, né, onde temos muitas pessoas que foram acometidas pelo Covid, onde perdemos muitas pessoas queridas. Então, é muito bom haver esse reencontro de todos nós aqui. Quero aqui mandar esse meu abraço virtual aí para o Alcio e a equipe que está com ele, né? A turma que está ajudando na transmissão também, e mandar esse abraço também e acolher a nossa querida Cleiane lá de Imperatriz, a nossa coordenadora regional da catequese. Fiquei muito feliz quando eu pedi que ela estivesse conosco e ela aceitou esse desafio, né? A pretensão, quando nós pensamos, né, e quando nós fomos organizar essa live, era que nós estivéssemos juntos ali, eu com o Alcio, mesmo no distanciamento, a gente estaria ali utilizando os elementos necessários, né, a máscara, o álcool em gel, tudo. Porém, houve um imprevisto, eu tive que vir para Timon, né, então eu estou transmitindo aqui de Timon. Para acabar de completar, hoje deu um problema na internet, eu estou transmitindo aqui via dados móveis, né, então, se houver uma queda, todo mundo já sabe o que foi, porque aqui está sendo os dados móveis. Graças a Deus que estamos conseguindo transmitir, né, não sei se vamos até o fim, né, mas estamos arriscando aqui, tá? Então, queremos pedir essa proteção divina, que o Espírito Santo possa nos abençoar para que possamos fazer um bom encontro. Vem, Espírito Santo, vem, não demores, vem, não demores. Vem, Espírito Santo, vem, não demores, vem, não demores. Vem, Espírito Santo, vem, não demores, vem, não demores. Nós queremos acolher as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube e também pelo Facebook, que estão sendo as redes sociais que nós estamos fazendo, utilizando
como instrumento de transmissão. Então, catequese em tempo de pandemia. Primeiro vamos nos situar no que é ser catequista, até mesmo porque nós estamos no mês vocacional. E a proposta dessa live, ela surgiu a partir do serviço de animação vocacional da Diocese, onde cada domingo nós celebramos uma vocação específica. Sabemos que vocação é um chamado de Deus. E o primeiro chamado que nós recebemos é o chamado à vida. Depois nós recebemos um chamado a termos uma vida santa. E depois nós somos chamados a uma vocação específica para que a gente possa viver essa santidade de vida. Então, já celebramos um domingo dedicado aos ministros ordenados, padres, diáconos, padres, bispos. Já tivemos um domingo dedicado a celebrar a vocação ao matrimônio, ali situava-se no Dia dos Pais, e aí passamos aquela semana celebrando esse dom de Deus, que é a família, essa vocação, esse chamado a ser família. Já celebramos depois, um domingo, os ministros consagrados, ou melhor, celebramos os religiosos consagrados e consagrados ao reino de Deus, a serviço do reino de Deus, na sua radicalidade, na sua entrega total pelo reino de Deus. Domingo passado, nós celebramos a vocação do leigo, né? A semana toda falando de leigo, vocação laical, são todos, né? Nos diversos grupos pastorais, movimentos das nossas comunidades, que estão ali engajados, dando sua vida. E agora, de forma mais específica, nós celebramos ainda dentro dessa dinâmica dos leigos, os catequistas, as catequistas, que também é um chamado de Deus. Ser catequista é atender a um chamado de Deus, e esse chamado nos impulsiona a sermos testemunha do reino de Deus em todos os tempos e lugares. Então, o catequista, ele atende ao chamado de Deus de ser testemunho do reino de Deus em todos os tempos e lugares. Por aí se tira que ser catequista não é profissão, mas é uma vocação, é um chamado de vida, né? E o catequista, ele tem a missão de transmitir o que Cristo anunciou, né? Este anúncio que ele o transmite porque ele já recebeu esse anúncio e se apaixonou por esse anúncio, e sua vida foi transformada a partir desse anúncio, né? E esse anúncio que ele recebeu e que transformou a vida dele deve ser levado às demais pessoas, para que as pessoas também possam ter as suas vidas transformadas a partir desse anúncio que ele recebeu e transmitiu também. Sendo assim, se vê que catequizar é aproximar, é escutar, é estar junto, é participar, é sofrer e se alegrar levando sempre o anúncio de Jesus Cristo. Sofrer e se alegrar com o próximo, com os irmãos, buscando assim a transformação da sociedade como um todo, da vida da pessoa na sua integralidade. É um caminho, e esse caminho, e nós na catequese nós temos trabalhado a catequese no estilo catecumenal, que é esse caminho de encontro com Jesus, esse caminho que nos faz termos uma intimidade com Jesus, esse Jesus que transforma o nosso ser. A gente sabe que é um caminho que não é fácil, é um caminho difícil, ele requer coragem e determinação. Só assim nós iremos fazer com que as pessoas se encaminhem também dentro dessa dinâmica da fé, dentro desse mistério da fé. É desafiador fazer com que as pessoas caminhem trilhando passos de fé. É muito complicado isso, até mesmo porque a gente sabe que nós estamos numa sociedade um tanto quanto descrente, um tanto quanto cética. Então, fazer caminhar na fé nos dias de hoje, onde as pessoas elas procuram responder tudo racionalmente, tudo elas querem responder por meio da razão, deixando de lado a fé. A missão do catequista é um caminhar constante para que Cristo, e esse caminhar é em Cristo e por Cristo, para que Cristo se torne o centro da nossa vida. Temos que fazer isso, a centralidade do Evangelho em nossa vida. O catequista tem essa missão de fazer com que cada catequizando possa sentir que Cristo é o centro da sua vida. A experiência de Deus,
né? É fundamental que a gente tenha uma experiência de Deus, ela deve ser a matéria-prima dessa nossa prática, dessa nossa missão catequética. Então, além de ser vocação, é missão, né? E a experiência de Deus é o elemento primordial dentro dessa dinâmica de evangelização por meio da catequese. Sendo assim, o catequista ele tem a obrigação, né, de cuidar da própria formação da sua vida espiritual e também da sua vida comunitária, né? Ele tem que ter consciência, uma vez que tem que cuidar da vida comunitária, o catequista tem que ter consciência de que ele não é enviado por si mesmo, ele é enviado em nome da igreja. Ele fala em nome da igreja, e essa igreja tem como cabeça o próprio Cristo. É um corpo, a igreja é um corpo todos nós somos membros nos diversos ministérios, nos diversos serviços, nos diversos chamados, mas a cabeça é o próprio Cristo. E se a gente se isolar desse corpo, o catequista não pode viver isolado, né? Porque se ele se isolar, a sua ação evangelizadora ela vai perder sentido, ela vai perder força. O sentido da nossa vida, do nosso ser catequista, está exatamente nisso, no anúncio de Jesus Cristo, né? Na caminhada, na missão dessa igreja, que é a missão é evangelizar. A vida cristã é um fato comunitário, nós não podemos viver desvinculados. A própria igreja em si, ela prima pela unidade e pela comunhão, né? Vamos pensar a estrutura da igreja, né? O Papa que é o responsável por manter essa unidade, e todos nós nas diversas dioceses, né? nos regionais, nas dioceses, nas paróquias, nas comunidades, nos grupos, individualmente eu tenho que pensar que sou igreja, que faço parte desse todo, né? É a unidade na pluralidade. A missão da igreja é evangelizar. Por isso, o catequista é um missionário que deve também evangelizar. Ele deve ir ao encontro dos seus catequizandos, né? Mas ele começa a catequizar também dentro da sua própria casa. A conversão do catequista inicia no seu próprio lar, né? Ele deve visitar os seus catequizandos, ele deve conhecer a realidade desses catequizandos, a realidade dessas famílias. Ele tem que testemunhar a fé vivida em comunidade e anunciar a boa nova que está encarnada em sua própria vida. O catequista deve sentir que o evangelho encarnou no seu próprio ser, e é isso que ele vai levar para os catequizandos, seja no encontro, lá no centro de pastoral, na escola, seja onde ele for que ele faça o encontro, seja indo fazer visitas aos seus catequizandos. Porém, estamos notando que catequizar em tempos de pandemia é um tanto quanto difícil, não é uma tarefa fácil. Se já é difícil catequizar, em tempo de pandemia é muito mais difícil. É uma situação meio contraditória, porque agora há pouco nós falamos que o catequista ele tem que visitar, mas nós estamos vivendo uma época em que é necessário o máximo de distanciamento social, de isolamento até mesmo, né, no caso das pessoas que estão infectadas. Então é contraditório como visitar em períodos onde nós temos que manter o distanciamento, onde nós temos que manter o isolamento social. É um desafio que nós temos que vencer. Não podemos esquecer que cada catequizando é uma pessoa única, e que deve ser acolhida com gestos concretos. O catequista deve ser conhecedor da realidade em que nós estamos situados, mas ele não pode perder o seu sentido religioso dentro dessa realidade. Ele deve estar bem inserido no ambiente social, cultural, até mesmo político, mas sem perder esse seu profundo ser religioso, né? Em época de pandemia, esse sentido religioso é fundamental também, né? Porque nós temos que saber discernir os valores, e o anúncio do evangelho numa linguagem que seja própria dos catequizandos, em meio à realidade que eles estão vivendo. Agora nós estamos numa realidade onde o medo é muito frequente. Aí nós temos que levar a esperança, a segurança, que são coisas que provêm desse nosso Deus tão maravilhoso. Nós temos que
reacender a chama da fé no coração de cada catequizando, de cada pessoa que é atingida pela nossa ação catequética. Como viver tudo isso se estamos atravessando um período turbulento ocasionado pela crise do coronavírus, que por si, pelo Covid-19, que por si traz consigo outras crises? Como viver a catequese? Nós nem sabemos aonde esta crise vai parar. Nós nem sabemos onde a pandemia vai nos levar. Tudo é incerto. Até a própria ciência ela não consegue dar respostas precisas sobre o período que nós estamos vivendo. Ora é uma coisa, ora não é, ora faz bem, ora faz mal, ora pode, ora não pode. Como viver nesse tempo de tanta insegurança? O catequista, ele deve continuar sua jornada evangelizadora rumo ao desconhecido. É interessante isso. Nós, seres humanos, que temos tanto medo do desconhecido, nós temos que continuar trilhando, alimentados pela fé e pela esperança no Cristo. E ele deve ser conhecido por todos, em todos os tempos, em todas as épocas. Nosso tempo é um tempo difícil, nossa época é uma época complicada, mas também nessa época o povo tem que reconhecer a ação de Deus, tem que conhecer Jesus, tem que ter esse encontro íntimo com Jesus Cristo. O catequista não deve deixar a palavra de Deus morrer afogado no poço do medo, da insegurança, do comodismo, porque é uma das marcas que tá acontecendo. Muita gente, por ficar em casa, acaba se deixando levar pelo medo, ouvindo as notícias que amedrontam, muitas até fake news, se sentem inseguros, outros estão acomodados, vida boa, muitos podem até pensar assim, sem fazer nada, embora tem muita gente que já voltou para o seu trabalho, mas a gente não sabe até onde isso vai. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma amiga minha que mora lá no Caribe, que lá voltaram a fechar as coisas novamente, Então a gente pensa que está tudo bem, a coisa começa a perder o freio de novo. Então a gente tem que estar atento a tudo isso, essas mudanças, O catequista, ele deve ser criativo e não ter medo de sair dos próprios esquemas, Ele deve ousar. Posso citar esse exemplo agora, essa live. Pelo amor de Deus, desde ontem que a gente testa, porque nenhum de nós não somos bons nesse negócio de transmissão. Eu, por exemplo, fazendo essa transmissão aqui, passei o dia todo olhando ontem como fazer, e agora, para acabar de completar, a tecnologia nos apresenta surpresa, Não tinha internet, eu estou aqui pelos dados móveis, mas estamos aí arriscando, tentando aprender, nos adaptar a esse novo normal, Então, o catequista ele tem que sair da sua zona de conforto e buscar novas respostas a esses desafios. Ele deve ser profeta, porta-voz de Deus, mesmo em meio à pandemia. Deve levar a palavra de Deus para que o povo reconheça esse Deus. Ele não deve se deixar levar por pensamentos negativos. É difícil, eu nunca fiz isso, eu não vou conseguir chegar lá. Não tem que pensar dessa forma. Da mesma forma, quando se encontra enfermo, tem que pensar positivo. Testou positivo, o mundo não acabou. Não acabou, não. Continue acreditando na cura. Enfim, nós temos que ser semeadores da esperança. Gente, é um período propício para testarmos se o nosso ser catequista é vocação ou é conveniência. Nós não podemos desistir. Se a gente desistir, é sinal que foi só por conveniência ou qualquer outra coisa. Mas se a gente permanece firme, quem permanecer até o fim será salvo, Aí é vocação. A gente vai até o fim, Isso por quê? Porque nós estamos num risco iminente de perdermos pessoas queridas. Alguns já até perderam, Desestrutura muita coisa. Mas o nosso ser catequista ele deve permanecer firme, anunciando o Cristo ressuscitado, as maravilhas que esse Cristo fez na nossa vida. Vamos lembrar do exemplo de Jó. Jó tinha tudo e perdeu. A única coisa que ele não perdeu foi a fé. Permaneceu com Deus, permaneceu com o essencial. Pois só a fé nos garante a salvação que nós tanto anunciamos. É o que a gente anuncia, é a vitória, a ressurreição. Só a fé.
vai nos garantir tudo isso. Não podemos esquecer que nossa luta enquanto cristão não é tanto pela cura do corpo, mas sim pela salvação da pessoa humana em sua totalidade. O ser humano é um composto de corpo e alma. Cura do corpo, mas a salvação do corpo e da alma. Isso é ressurreição, né? E a ressurreição é a vida que supera tudo, que está além de tudo. Neste período de pandemia, nós devemos considerar que cada pessoa, mas também não devemos esquecer a catequese como um todo. E é importante nisso, pensar no catequista em si, pensar no catequizando, né? E quando eu falo catequista em si, mas também no catequista, no outro catequista, pensar no catequizando e pensar nas famílias dos catequizandos, né? A missão catequética, ela deve acontecer, mesmo em tempo de crise, levando em consideração tudo isso, né? O catequista, o catequizando e as famílias dos catequizandos. Daí eu tenho aqui uma indicação do padre José Carlos Pereira, que ele dá 7 passos essenciais para que a gente possa viver essa catequese em tempo de pandemias, levando em consideração esses 3 pilares. O catequista, os catequizandos e as famílias dos catequizandos. O primeiro passo para a gente viver essa missão catequética em tempo de pandemia, ele diz que nós devemos dar testemunho de perseverança e de fé. Aquilo que a gente falava, né? Tem que ter coragem, tem que ser ousado, não tem que desanimar, tem que semear a esperança, dar testemunho de perseverança e de fé. Um segundo ponto, ele diz que o catequista não pode esquecer que ele é sempre catequista. É vocação, né? Então ele é catequista seja na glória, nos momentos bons, seja na crise, nos momentos difíceis. Ele continua sendo catequista, deve continuar sendo catequista, pois é um chamado de Deus para uma missão, não é uma profissão. A profissão é que quando a gente está vendo que não está dando certo, a gente muda de profissão, né? Ser catequista é vocação, então nós não podemos estar mudando esse é o chamado de Deus para a nossa vida. O terceiro passo, o terceiro item que ele aponta, ele diz que o catequista deve ser criativo. A gente já falou sobre isso, né? Neste âmbito, cabe a ele procurar fazer uso de todos os meios tecnológicos possíveis, pois hoje nós fazemos uso da tecnologia, não é como antigamente. Você ia na catequese, pegava um álbum seriado, né, que era feito com aqueles cartolina, papel madeira. Houve a época que era aquelas maquinazinhas que tirava aquelas cópias lá, eu esqueço até o nome, né? Usava o álcool, ficava as letrinhas roxinhas, esqueci o nome, já faz tanto tempo, né? Então, a gente vê que a coisa vai... Lembro de um tempo que a gente tinha que datilografar, eu ainda fiz o curso de datilografia, mas nós mudamos, estamos numa outra época, a gente tem que acompanhar essas novas tecnologias e utilizá-las com criatividade. Eu fico feliz, agora há pouco, aqui sem internet, e minha mãe começando a usar a internet, minha mãe não era de estar usando nada. Eu pergunto, mas a senhora está usando o quê? Dados móveis, né? Então, está se adaptando, pessoas idosas, quantos estão aí no Facebook, estão agora no WhatsApp, sobretudo agora depois da pandemia, né? Então é importante que o catequista ele possa estar ligando, mandando mensagens, vídeos, áudios, em todas as redes sociais possíveis, né? Essas interações sociais são essenciais para conduzir a catequese nesse contexto pandêmico, né? Senão a gente não vai conseguir dar passos nesse período. Todo mundo está ligado, todo mundo está interligado, né? A criança, o catequizando, ou o jovem, ou até mesmo adulto, né? O catequizando ficará feliz em saber que o catequista ligou para ele, que mandou uma mensagem apenas para saber como está, né? Como ele está, ou então para saber como está a família daquela pessoa, né? Os catequistas deveriam também fazer interação com os próprios catequistas, mandar mensagem para um, para o outro, saber como é que está lá a família, para que se sintam essa família. Catequese deve ser uma família. Um cuidando e se preocupando, cuidando do outro, se preocupando com o outro. Assim deve ser. O quarto passo, o quarto item que o padre José Carlos nos diz é que nós devemos manter um vínculo
da catequese com a instância paroquial. Lá tem um grupo da sua paróquia, você catequista não pode estar desvinculado disso. Participar dos momentos que a paróquia tem propiciado, mesmo que seja ainda via WhatsApp, embora agora algumas igrejas já estão abrindo, né? Mas com as limitações, por isso, permanecer naquele vínculo ali nos grupos, nas redes sociais, porque ainda não está todo mundo podendo participar. Por exemplo, as pessoas de 60 anos acima, elas não estão podendo ir, então elas devem acompanhar ainda por ali, nas redes sociais que estão ao nosso alcance, né? E outro passo, outro item, é manter vínculo com as famílias, né? Mande mensagem para os pais dos catequizandos, saber como é que eles estão, é fundamental tudo isso. O sexto item, né, que é apresentado é manter a autoformação, e aí o catequista tem que fazer boas leituras, né, buscar a oração e fazer com que os catequizandos também orem, com que eles busquem boas leituras. E também a gente tem tido esse recurso das lives, né? Participar de lives, o catequista tem que buscar essa autoformação. E tem que incitar os catequizandos também a estarem inseridos, porque esse é o novo normal. Nós daqui adiante nos adaptarmos a essa nova realidade. Nestes 3 últimos itens citados, fica claro que o catequista deve rezar com sua família, deve rezar entre o grupo de catequistas, deve rezar com os catequizandos e deve rezar com a família dos catequizandos, além de rezar com a comunidade paroquial, mesmo que seja pelas telas de celular, de computador, mas ele deve estar rezando, né? Deve estar em sintonia, né, com esse todo que é a igreja. O 7º item que nos é apontado deixa evidente que o catequista não pode perder tempo, né? Ele deve aproveitar bem um tempo do distanciamento para elaborar, para estudar e para elaborar os futuros encontros, quando forem presenciais. Já pensou se ele se prepara antes, já agora, se ele faz um banco de informações, de encontros, para quando voltar, muitas vezes ele não tem tempo de planejar, pois ali já vai ter um planejamento prévio, né? Ele vai só revisar tudo aquilo. Então, gente, nesse tempo de pandemia, a tecnologia é um novo campo que deve ser explorado para a evangelização. Temos que mostrar que Deus é eterno, e se Ele é eterno, Ele se faz presente em todo tempo e espaço, inclusive nos tempos de pandemia, né? No tempo de pandemia, Deus é presente. E no cyberespaço, né? Esse espaço digital, já que Ele está em todo tempo e espaço, né? E Ele não se limita a tempo e espaço, então Ele está presente também nesses espaços, cyberespaços. Nesses contextos também, nestes contextos, né? Também é necessário fazer com que as pessoas elas possam ter esse encontro com esse Cristo que está ali, né? Ele caminha sempre conosco, é Emmanuel. Mesmo quando está sendo difícil notarmos a sua presença. Com tanto sofrimento, tem gente que está tendo dificuldade de perceber a presença de Deus, né? E aí vamos lembrar os discípulos de Emaús, vinham tão tristes, tão inconformados com a situação, caminhando, porque Jesus tinha sido morto, e Jesus se aproxima deles, Jesus ressuscitado, eles não conseguem nem perceber a presença de Jesus. A desilusão era tão grande, o sofrimento era tão grande, a dor era tão grande, mas Jesus estava ali com eles, né? E propiciou a eles aquele momento de intimidade, de comunhão, na partilha da palavra, na partilha do pão, e eles reconheceram Jesus, né? É isso que nós devemos fazer, com que as pessoas reconheçam esse Jesus. Nós devemos procurar maneiras de permanecermos juntos, e a melhor forma é vivermos a igreja doméstica, né? Aplicando no seio da família a catequese familiar, ou seja, nós damos resposta antiga a um problema atual, né? As primeiras comunidades elas já viviam tudo isso, a experiência da oração em família, né? A igreja doméstica, né? Elas se alimentavam pela palavra, pela oração. Nós devemos permanecer nos alimentando da palavra, né? É fundamental determinar dias e lugares para orar, né? na nossa casa, né? Nas nossas comunidades que já estão abertas, mas seguindo aqueles protocolos de saúde, né? Os que têm mais possibilidade tecnológica devem aprender a trimar para que os outros também não sejam excluídos disso, né?
se eu posso, aí eu tenho aquele conteúdo que achei interessante, vou tirar uma cópia, vou levar lá para aquela pessoa que necessita, né? Mas sem descuidar do distanciamento social, isso é fundamental, porque é um problema que nós estamos enfrentando e que não acabou ainda, embora para muita gente já tenha acabado, mas muita gente ainda está morrendo, muita gente ainda está enferma, né? Está infectada. Uma coisa interessante, né, e eu utilizei também um texto da irmã Vera, né, que tem ajudado aqui na nossa paróquia, e uma coisa que é interessante que ela coloca o resgate da escrita. Antigamente a gente mandava carta, né? Hoje, se a gente puder fazer uma carta, mandar, colocar na porta da casa de alguém, é fundamental. Eu lembro da emoção que era quando abri uma carta, né? Então, mandar roteiros preparados para os responsáveis, os catequizandos, né? A fim de que eles auxiliem nessa rotina espiritual dos catequizandos, né? Motivar que todos mantenham um cantinho de oração nos seus lares. São dicas para a gente poder viver esse momento de pandemia. O grande desafio é manter o anúncio da pessoa de Jesus neste contexto totalmente conturbado e novo, né? Conduzindo a catequese sempre direcionada para a vivência e o mistério da fé. Não precisa ficar preocupado com a aplicação de conteúdo e realização dos sacramentos para o momento. Não deve ser a preocupação maior, mas a preocupação é viver o evangelho no dia a dia, na família, rezar em família, né? Fazer um itinerário de fé no âmbito familiar, em meio a essa crise, né? Não vá pensar que se você não está indo à missa porque foi pedido, né, pela igreja, você está sendo infiel. Muito pelo contrário, você está sendo obediente à igreja. E a igreja sabe o que está pedindo, né? Então, se você não vai, você que tem uma idade mais avançada, não está indo, não se sinta um traidor da fé, não se sinta ruim. Diga, eu estou fazendo esse sacrifício porque a igreja está me pedindo. E eu estou sendo obediente à igreja, né? E isso tudo, essa obediência, na esperança de podermos nos encontrar presencialmente o quanto antes, né? Nos nossos grupos pastorais, movimentos, na nossa catequese, na igreja, nas comunidades. Se a gente continuar fazendo aquilo, o que nos é pedido, futuramente estaremos nos encontrando, nos abraçando, vivendo a nossa fé, saindo um pouco do campo virtual das telas e vivendo esse ser igreja presencial. Então, são essas indicações que eu tinha passado, separado aqui para falar sobre essa vivência da catequese em período de pandemia, tá? Eu agradeço a atenção de todos, né? Daqui a pouco a gente pode ter um espaço para colocar algum questionamento. Eu vou passar agora um pouco para a Cleiane, nossa querida catequista lá de Imperatriz, que é a responsável da catequese no Regional Nordeste 5, que abrange todas as dioceses do Maranhão, né? Então, de antemão, eu digo a ela seja bem-vinda, deixo esse grande abraço e vamos ouvir o que ela tem. Ela vai nos atualizar sobre como está sendo a vivência da catequese no Regional Nordeste 5. Então, seja bem-vinda, Cleiane, tudo de bom. Eu vou abrir aqui o espaço para você, para aparecer você aqui na tela. Alô, Cleiane? Ixi, o seu áudio não está saindo, Cleiane. O áudio da Cleiane não está vindo. Eu vou... Vamos lá? Oi? Agora sim. Tá. Vou fazer 2 testes. Vocês estão me ouvindo? Estamos, agora sim. Você está em 2 telas. Pronto. Anterior, Cleiane, anterior. Na outra tela, Cleiane, essa daí nós não estamos lhe ouvindo, na outra. Isso. Sim, vamos lá. Era só para a gente Agora ver o sim. que seria melhor. Tá melhor assim? Tá melhor, tá ótimo. Para mim, essa ficou mais ruim, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, ok? Posso iniciar? Pode Posso? sim. Ok. Pode. Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Sejamos todos bem-vindos a esse momento, um momento importante para a nossa catequese, a nível
humilde regional, em especial a todos vocês da Diocese de Caxias. Minha saudação e um abraço a cada um de vocês. Queridos catequistas, nós, diante de tudo aquilo que o padre Ricardo já falou, eu gostaria de me dar o direito de ler algo que diz o nosso novo diretório de catequese, que todos nós devemos possuir, devemos ter o cuidado. Vocês, com certeza, já devem, se não têm em mãos, mas logo vão ter, porque o padre Ricardo já fez uma compra bem grande, né? E aí, o nosso diretório, no número 4, no inciso 3, ele diz assim: viver o mistério em termos de relação com o Senhor tem implicações. Essas implicações são para o anúncio do Evangelho. Exige, com efeito, a separação de toda a contraposição entre conteúdo e método, fé e vida. Vamos frisar essa palavra, fé e vida. E nós vamos trabalhar em cima de fé e vida 3 pontos. Primeiro, a formação, bem rapidamente, sintetizada. Segundo, o nosso tema, catequese em tempos de pandemia. Terceiro, vocação. Amanhã nós vamos celebrar o nosso dia, então nada melhor do que falar um pouquinho sobre a nossa vocação, apesar de que vai dispensar um pouco de comentário, porque o padre já enfatizou muito bem todo esse nosso contexto. Mas tá, partindo desse ponto fé e vida, nessa situação que a nossa catequese, a nível de regional, vive no momento, na atual situação em que todo o mundo se encontra, e nós não seríamos diferente, nós falamos de pandemia, doença, e doente ninguém produz. Porém, nós temos a graça de conseguir se manter saudável, se nós conseguirmos cumprir todos os protocolos, todas as orientações e exigências que o Ministério da Saúde e, sobretudo, se falando de catequese, a nossa igreja nos orienta. E o que a igreja nos orienta? O padre falou muito bem, que nós estamos retomando a esse novo momento, aquilo que vai ser novo, que já não é novo, mas, enfim, dentro da formação, o próprio diretório de catequese, ele nos afirma que a formação dos catequistas, ela é uma prioridade. Essa formação, ela se faz necessária porque ela é permanente. A formação do catequista, ela tem que ser permanente. O catequista, ele não deve se conformar com uma live que nós estamos fazendo agora e com uma reunião mais tarde, via WhatsApp, via algum grupo, seja qual for a plataforma. O catequista tem que estudar. Dentro dessa formação, nós precisamos seguir aquilo que a igreja orienta, sendo que a igreja está preocupada com a nossa formação, porque nós somos educadores da fé. Nós somos pessoas que nos comprometemos com a vida da comunidade, com a vida do outro. Essas pessoas que perpassam pelas nossas mãos, crianças, adultos, jovens, adolescentes e idosos também, todas essas pessoas, elas têm, de certa forma, uma confiança. E nós é que temos que ser esse suporte nesse momento. Eu lembro que o padre, dentro desse quesito de formação, o padre falava da questão da instância paroquial. Eu me atrevo a chamar essa instância de obediência. Se nós estamos preocupados, o padre está preocupado, o regional está preocupado, a igreja se manifesta a todo momento, e olha que se alguém falar por aí que está precisando de informação, aí nós vamos estar bem complicado, viu? Porque o que não está faltando é formação. O que tem de live, o que tem de orientação, o que tem de vídeos falando sobre a formação, sobre a situação, não são poucos. Então, no quesito formação, nós temos que nos preocupar com aquilo que a igreja nos orienta. Nós somos educadores permanentes da fé. E para que isso, de fato, aconteça, se a nós é confiada essa missão, nós temos que estar continuamente buscando essa formação. No segundo ponto, nós vamos falar dessa catequese em tempos de pandemia, como é que o nosso regional está se portando diante dessa situação. Meus amores, meus amados catequistas, eu já ouvi por aqui e acolá, algum coordenador, algum catequista fala, mas e aí, como é que vai ser? A catequese parou, nós não vamos dar mais catequese, como que vai ficar? E agora, despacha todo mundo? Então, são uma série de perguntas que nós precisamos também estar inseridos dentro desse processo de formação, dentro dessa obediência, para que possamos
compreender que a catequese, por ser uma educação permanente da fé, ela não tem tempo. A primeira coisa que nós temos que fazer é compreender isso. A nossa catequese, ela é uma escola da vida. Lá no início do século XX, quando se despertou para a iniciação à vida cristã, porque já tínhamos, então, o que nós estamos vivendo hoje é um resgate, porque a igreja trabalhou muito bem a iniciação à vida cristã, e hoje tem a necessidade, mas aí a gente fala assim, olha, começou agora, porque criaram o documento 107, e aí não vou falar de iniciação à vida cristã. Não. Lá no século XX, a igreja já tinha essa necessidade, buscou recuperar aquilo que, ao longo do tempo, foi se perdendo, né? Porque antigamente, se falar de catequese, nós tínhamos duas situações bem delicadas. E aí, quando ela veio com a iniciação à vida cristã, ainda teve aquela situação de buscar apenas, não, eu vou me tornar cristão, né? Então, o cristianismo virou moda. E trazendo, contextualizando, sendo que fé e vida andam juntas, não se separam, nós temos que lembrar uma coisa. Para a gente trabalhar, nós temos que estar bem, nós temos que ter saúde. Eu não posso exigir do outro se eu não estou fazendo. Eu vejo que uma preocupação muito grande da nossa igreja é a questão do distanciamento social. Né? Até porque é uma própria orientação do órgão que é competente para poder reger toda essa situação que nós vivemos. E ainda nós temos pessoas dentre nós que não concordam com esse aspecto. Né? Acha que não deveria assim, não deveria ser assim. É por isso que, nessa instância que o padre fala sobre a questão da instância paroquial, nós temos que ser obedientes. O padre Ricardo, ele está como coordenador diocesano. Né? Eu, Cleiane, estou como coordenadora regional. Nós não temos autonomia, padre, pelo seu ministério, ainda tenho uma autonomia para poder orientar a paróquia dele, para conduzir a paróquia. Mas, no entanto, o que a igreja tem pregado tanto é uma palavra tão simples, sinodalidade. Nós não podemos ter sinodalidade se não caminharmos juntos. Para que essa sinodalidade aconteça, é necessária essa parceria, essa comunhão, esse diálogo. E aí, o padre, enquanto o pároco, e estando como coordenador diocesano, ele precisa estar em comunhão conosco. O nosso nacional, a Comissão de Animação Bíblico-Catequético do Nacional, também faz reunião conosco dessa forma. Também fazemos formação dessa forma. Para poder nos orientar, nos acalmar, nos aliviar e dizer quais são os nortes que a nossa catequese tem que tomar. Consequentemente, o Regional Nordeste 5, qual nós pertencemos, tem que estar em comunhão com este nacional. Fazer catequese em tempo de pandemia não está sendo fácil. Eu concordo com isso. O padre dizia aí que nós tivemos dificuldade, desde ontem ele está tentando, ele vem fazendo teste logo no início, eu também fiquei, padre, vamos tentar, me chame lá para ver se o vídeo está funcionando. Então, assim, nós fazemos por amor, com amor, para fazer dar certo. E o que nós queremos, enquanto lideranças, porque todos nós somos, a partir do momento que você assume essa vocação de ser catequista, eu sempre digo, eu sou catequista, eu estou como coordenadora. E nós, enquanto catequistas, se somos vocacionados, estamos assumindo a nossa vocação, nós não estamos catequistas, nós somos catequistas, educadores permanentes da fé, responsáveis e corresponsáveis por vidas que passam pela nossa mão dentro dos nossos encontros catequéticos. No quesito vocação, eu lembro que o padre falava muito da criatividade, do dinamismo, de unir a situação ao momento. Papa Francisco, ele sempre coloca em suas falas que o catequista ele necessita desse dinamismo, dessa criação, dessa criatividade, na criação de elaborar os seus conteúdos, não fundamentados somente em papel, mas ele criar, ele conseguir viver diante da situação, da realidade, contextualizar com o evangelho, sem perder a pessoa de Jesus Cristo, que é o eixo central da nossa catequese. Essa aproximação, essa vivência com a pessoa de Jesus Cristo. Quando a gente fala de criatividade, o padre falava no início, de 3 pontos, em um deles ele saltou o catequista, o catequizando e a família. Nós, enquanto catequista, nessa situação de catequese em tempos de pandemia,
Se nós não temos outro recurso, e esse que é nos apresentado, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, mesmo com todos os empecilhos, nós sabemos aí que a nossa realidade ela não é diferente, né? Nós temos aí, moramos em dioceses diferentes, cidades diferentes, mas a nossa realidade é o nosso contexto sociocultural, né? Nós temos comunidades rurais, nós temos comunidades que vivem à beira do rio, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, enfim, e nós não conseguimos atender a todos, mas nós buscamos, né? Existe aí catequistas que buscam dentro desse dinamismo atender essa situação catequética. Mas enquanto catequista, no primeiro ponto que o padre falava, 3 deles, catequista, catequizando e família. No ser catequista, nós temos que buscar fazer esse dinamismo para atender esses catequizandos. Enquanto catequista, eu tenho que utilizar esta plataforma no momento. No nosso regional, fizemos uma reunião, na nossa primeira reunião, nós falamos assim, olha, tem muita cobrança de que como a catequese vai ficar, como que nós vamos trabalhar? Levando em consideração a nossa sociedade, a nossa realidade, a situação também financeira de muitos, né? A nossa massa maior, grande no nosso país, somos nós pobres. E nós sabemos que a acessibilidade ela é muito acessível na fala, mas a acessibilidade da execução ainda está, vamos lá, que está bem devagarinho. Não é para todos. E vamos utilizar daquilo que nós temos, daquilo que é acessível. Então, nesse quesito, primeiro ponto, quando o padre fala o catequista, nós do regional, nós pensamos, olha, nós não temos condições de voltar aos encontros catequéticos agora. Não temos, ainda não é a orientação da igreja, ainda não é o momento. Então, o que nós vamos fazer? Para não perder esse contato, se mostre presente. Hoje em dia, poucas pessoas, mesmo não sendo tão acessível, mas ainda existem aquelas pessoas, são poucas que não têm o celular, ou então vai no cyber, ou se juntam na casa de alguém, às vezes tem uma internet em casa. Então, assim, use esse recurso. É só o celular que eu tenho? É só o WhatsApp? Monta um grupinho de WhatsApp, vai mandando as suas mensagens. Eu falo, gente, que às vezes nós catequistas queremos que a nossa catequese seja eu aqui, meu catequizando na minha frente, e o meu contexto na realidade. Não. Nós não temos uma outra saída. A igreja, há muito tempo, ela vem trabalhando o marketing digital. Hoje, naquela época que a igreja começou o marketing digital, a maioria de nós, enquanto cristão, enquanto catequista, nós não aprofundamos esse conhecimento. E hoje estamos aqui, padecendo, mas estamos vencendo. Dia após dia, mas estamos vencendo. Então, assim, se não tem condições de dar um suporte maior, o grupinho de WhatsApp, né? Manda um recadinho. Não tem essa... Não, Cleiane, não vou mandar tarefa. Não, gente, olha, não tem como a gente fazer isso ainda. Não tem como. Então, manda um recadinho, mande uma oração, convide um momento para rezar, dê lá uma orientação, reza o texto hoje com a sua família, vá conversando, vá criando. Aí parte o princípio da criatividade e do dinamismo do catequista. É você que tem que se reinventar. Nós precisamos nos reinventar. Se isso já era necessário há tempos, imagine agora numa situação como essa, né? No segundo quesito, o catequizando, a valorização da pessoa do catequizando. O item 2 e o item 3, que é o catequizando e a família, eu costumo casá-los. Por quê? Porque eu sempre digo, nas minhas colaborações, que se você quer conquistar a família, conquiste os filhos primeiro. Aí você conquista a família. Principalmente quando tem criança. Você conquista a criança, automaticamente você conquista o pai, a mãe, o tio, o avô, e aí vai fazendo essa construção. E esse tripé ele funciona muito bem. Esse tripé ele é um alicerce que a igreja se preocupa com ela. O catequista, o catequizando e a família. E daqui a pouco a gente coloca também a comunidade, porque nós somos comunidade. Nós somos igreja viva, fazemos parte dessa comunidade. Não vamos nos aperrear com a questão dos nossos encontros, que é tão falado, vamos voltar. Meus amores e amoras, até o presente momento, Cleiane não tem nenhuma data definitiva para dizer assim, nossos encontros vão iniciar. Não. A Diocese de Imperatriz, a qual eu pertenço, já retomou os encontros, nosso bispo deu uma boa orientação no sentido de que gostaria que a catequese retomasse. Fizemos uma reunião com os nossos coordenadores paroquiais e aí decidimos, sim, retomar
a catequese, mas conforme a situação e a realidade de cada um. Não adianta eu pedir que você, enquanto catequista, elabore seus encontros, chame a sua turminha lá no grupo, na telinha, vamos abrir uma telinha e vamos fazer aqui um vídeo, uma teleconferência, uma mensagem, se não é possível. Mas é possível você conduzir ao seu modo, mantendo e respeitando as orientações da igreja e as orientações do Ministério da Saúde? Então vamos fazer para a gente não se perder. Mas até o presente momento, ainda não tem uma data definitiva. Nós não podemos esquecer de uma coisa, minha gente. Nós, catequistas, pertencemos a uma paróquia quando estamos executando o nosso trabalho de educar na fé. A uma comunidade ou uma paróquia. Consequentemente, esta paróquia também faz parte deste corpo, também é a igreja, e nós não temos autonomia para fazer os nossos encontros de qualquer jeito. Me apresentaram uma situação recentemente e eu disse o seguinte, olha, eu acolho, porque é minha função, enquanto estando como coordenadora, de escutar, de poder tentar ajudar. Mas eu não tenho autonomia para resolver. Quem vai resolver esse problema? É o seu pároco. Vamos sentar com o pároco, vamos ver quais são as orientações. Padre, como é que a nossa diocese está pensando em fazer? Se o coordenador diocesano de catequese está em comunhão com o regional, que o regional está em comunhão com o nacional, vai fluir tudo bem. As dificuldades nós sempre vamos alcançar. Nós sempre teremos dificuldades, senão a vida não seria tão gostosa. Essas dificuldades, elas fazem com que nós também venhamos a crescer. Viemos a nos renovar, nos reinventar. Então, para o regional, não espere que nós vamos pedir para que vocês retomem todos os encontros, porque nós não podemos fazer isso. A gente sabe aí de toda a situação, quem acompanha, depois tem uma outra preocupação, que acaba absorvendo tudo que escuta nas redes sociais, nos meios de comunicação, e acaba se adoecendo mentalmente. Nós precisamos estar bem para poder transmitir o evangelho. Eu gostaria de citar com vocês também uma pequena frase que o padre colocou logo lá no início, que ele dizia assim, não desistir da missão. Agora, em tempos de pandemia, chegou realmente a hora de testar a nossa vocação. E aí, eu estou disposto? É vocação? É oba-oba? É oportunidade que naquele tempo estava bom, agora eu já tenho uma outra praia, eu vou nadar em outra maré. E aí? Chegou o momento de nós testarmos a nossa vocação. Vocação é uma essência que brota dentro da gente, sobretudo no quesito catequista. Você tem que se apaixonar todos os dias, cada vez mais, pela pessoa de Jesus Cristo. Tu não pode anunciar a pessoa de Jesus Cristo se você não consegue fazer essa experiência com ele. Você precisa fazer essa experiência. Você precisa amar, você precisa vivenciar a pessoa de Jesus Cristo. E, consequentemente, independente dos meios de comunicação, independente da forma que você vai dar catequese, eu costumo dizer, minha gente, que às vezes a gente se preocupa tanto com alguns detalhes da catequese, que é bonito. Quem não gosta de uma catequese, um ambiente todo decorado, todo temático? Quem não gosta? Todos nós gostamos. Mas uma catequese bem feita, debaixo de uma árvore, deve ser belíssima. Contemplando a natureza, contemplando o Criador, sentindo a brisa, enfim. Nós temos 1001 oportunidades para fazer da nossa catequese, em tempos de pandemia, a melhor catequese. Respeitando todas as orientações, todos os protocolos, seguindo essa obediência, né? Buscando esse diálogo, para que de fato venha a acontecer. Não vamos nos preocupar, nos inquietar, nos adoecer, porque, olha, a catequese está aí. Eu lembro que o padre também, no início, é algo que a gente tem sempre que ressaltar enquanto catequista. O objetivo da catequese, nesse ecoar da evangelização, não é dar sacramento. É construir para a vida. E, às vezes, nós nos preocupamos tanto. Gente, o sacramento ele é importantíssimo. Como é belo os sacramentos. Mas são consequências da caminhada do catequizando, da pessoa, do adulto, do crismando, são consequências. Nós temos que aprender a viver essa iniciação à vida cristã, aquela que foi proposta lá no século XX, que agora a igreja resolveu, de fato, vamos retomar, vamos buscar, vamos educar na fé. Nós precisamos entender que essa iniciação à vida cristã, ela perpassa por toda a nossa vida.
Ela não é para iniciar lá em janeiro, terminar no final do ano, com o sacramento da Eucaristia ou com o sacramento do Crisma. Não. Essa experiência é vida, é cotidiana. Por isso, no nosso diretório, ele faz essa construção, né? O conteúdo com o método, a fé e a vida. A nossa catequese, ela deu certo. Agora chegou um momento... Olha que antes da iniciação, antes de falar do documento 107, a gente estava falando muito, olha, a catequese deu certo até aqui, mas agora a gente vai ter que caminhar para o outro lado. Depois, quando chega em outro momento, catequese em tempos de pandemia, olha, a catequese, iniciação à vida cristã deu certo até aqui, a gente se encontrando, fazendo formação, contemplando os 4 tempos da iniciação à vida cristã, fazendo todas as celebrações, mas agora não dá. Agora é catequese em tempos de pandemia, e tem que ser assim, porque não temos outro jeito. E essa construção a gente faz no nosso dia a dia, com os recursos que nós temos. Jamais eu, Padre Ricardo, e nenhum outro de nós, coordenadores, ou como liderança, e nem vocês, que são coordenadores comunitários, paroquiais, ou acompanham uma turma, devem exigir dos catequistas aquilo que não é possível. Eu sempre penso que nós, enquanto catequistas, nós temos que nos manter firme em alguns pontos. A motivação, o compromisso, o comprometimento, porque as pessoas confundem o compromisso com o comprometimento. São palavras parecidas, mas não tem nada a ver, no sentido de que a execução de cada uma. Essa motivação, esse compromisso, esse comprometimento, ele tem que fazer parte da nossa vida cotidiana enquanto catequista. Eu lembro que uma vez Dom Peruso dizia assim, como que vai anunciar Cristo com a cara de Micura, com a cara de Mucuim? É difícil. Então, essa motivação ela tem que estar viva, presente dentro de cada um de nós. Eu creio que, para finalizar, nós podemos trabalhar um pouquinho a situação da catequese em tempos de pandemia na Diocese de Caxias. Agora, imagina, quando o padre pediu para que eu colaborasse, eu também, uma outra pessoa da comunidade, da paróquia, da diocese, perguntou, nós precisamos levar alguma coisa? Olha, as anotações, elas sempre fazem parte. São momentos bons que a gente vai tomando nota e também ajuda no nosso crescimento. Né? Mas, enquanto diocese de Caxias, eu aconselho a vocês seguirem as orientações, conversarem, qualquer que seja o planejamento do catequista, qualquer que seja a programação que um catequista pensa para desenvolver os seus encontros, converse com o seu pároco, converse com o coordenador, o pároco, consequentemente, converse com o coordenador diocesano. Nós não vamos conseguir caminhar se trilharmos caminhos diferentes. Nós precisamos estar em sintonia. Eu sei que não está sendo fácil, mas nós precisamos nos fortificar na união, nos fortalecer naquilo que nos orienta, naquilo que nos é orientado, naquilo que a igreja se preocupa conosco. As nossas celebrações estão retomando aos pouquinhos, não são todas. Nós temos no nosso regional 12 dioceses, são poucas dioceses que retomaram os encontros dessa forma, de forma virtual, em plataformas, e estão conseguindo. Mas deixa sua marca, enquanto catequista. Eu sugiro que hoje, como nós trabalhamos, eu trabalhei 3 pontos com vocês, a formação, a catequese em tempo de pandemias, que é o tema, e a vocação. E eu sugiro que vocês anotem 3 coisas importantes que o padre falou. O catequista, o catequizando e a família. Vamos trabalhar esses tripés para que a gente possa realmente desenvolver uma boa catequese. Busquem utilizar os recursos que vocês têm conforme a condição de vocês. Mas se mantenham vivos e presentes na vida dos catequizando e na vida da família dos catequizandos. Se mantenham vivos de que forma? Se é possível passar, não, na cidade pequena a gente sabe, né? Passa pelo lugar, e aí, fulano, oi, bom dia, boa tarde. É possível? Tudo bem. Não é possível? Tem celular? Tem um grupo de WhatsApp? Se mantenha firme e presente. E diga, passe por lá, dê bom dia. É claro também que tem hora que a gente cansa de ouvir algumas coisas nos grupos, né? Isso também adoece, viu, gente? Mas, em tempos de pandemia, quando se fala de catequese, é o recurso que nós temos, meus amores e amoras. E a nossa catequese a nível de regional só pede que sejamos flexíveis diante daquilo que for proposto,
Saibamos aceitar as condições de cada paróquia, de cada orientador, de cada coordenador. E saibam, nós sempre buscamos fazer o melhor. A gente sabe, nós somos falhos, a gente não acerta sempre, mas quando a gente erra, a gente está sempre tentando acertar. Nessa questão aqui de catequese, nós estamos tentando acertar. Estamos tentando, de todas as formas, ver aquilo que é viável. Mas, enquanto catequista, catequizando em família, se mantenham presentes, vivos, no meio da família e entre os catequizandos, crismandos, os grupos que vocês acompanham. Vejam a forma que é mais acessível para vocês, as condições que vocês têm para poder executar as tarefas, só não podemos esquecer, né? O eixo central da nossa catequese é a pessoa de Jesus Cristo, e nós temos inúmeras maneiras de manifestar, de anunciar esse Jesus Cristo vivo e presente em nosso meio. Que sejamos, assim, catequistas, fiéis, fervorosos e obedientes à nossa igreja. Amanhã é o nosso dia, nós vamos celebrar na nossa liturgia o dia do catequista. Eu aproveito o momento para desejar feliz dia do catequista a cada um de vocês, né? Dizer que eu sou muito grata enquanto catequista, e estando nessa posição de coordenação regional de catequese, me sinto muito honrada, muito feliz por ter pessoas que assumem o anúncio do Evangelho e a construção do reino de Deus aqui na Terra. Obrigada pela vocação de vocês, obrigada pela disposição. Eu sei que não é fácil a gente ser catequista, nós sabemos de muitos catequistas que têm dificuldades em desenvolver os seus trabalhos, os seus encontros, por inúmeras situações. Mas nós confiamos na primeira catequista, né, que ela também vem nos ajudar a sermos educadores, assim como ela foi, assim como ela é, e nós possamos permanecer firmes, fortes e fiéis a essa missão e essa vocação que nós escolhemos, que é o ser catequista. E acreditem, é muito bom, é muito belo, é gostoso demais ser catequista, viu? Gente, eu deixo aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, padre, fica à vontade. Se tiver algo que o senhor queira mais que eu venha complementar, eu estou aqui, ó. Vou ficar aqui com vocês, tá? Eu agradeço demais, Cleiane. A gente vai ver se alguém tem alguma coisa a perguntar. Eu não vi nenhuma pergunta no Face que eu estava acompanhando, mas eu não vi nenhuma pergunta, né? Eu queria registrar a presença, que eu não sei como chegou, mas é um padre de Imperatriz, eu não lembro se é de mal o nome, mas entrou um padre aí de Imperatriz, que eu não entendi como entrou. Se ele puder até ligar a câmera dele aí, que eu observei, eu não lembro o nome dele, eu lembro dele do seminário, mas acho que é Padre Edmar. eu Você viu, Cleane? rapidamente também. O Padre Edmar, ele é o nosso coordenador de pastoral diocesano. Ah, tá aí. Senhor. Tá aí, pô, vamos ouvir um pouco dele, se ele quer dar uma mensagem aí. Boa tarde. Então, que surpresa boa, meu Deus. Deus abençoe. Amém. A todos Deus sua bênção também. nós. Muito bem. Me dê sua bênção também. Oi? Que Deus abençoe sempre. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, gente, é o seguinte, nós agradecemos muito essa colocação da Eliane, né? Essa do padre. A nossa turma que está ali esperando para cantar um pouquinho antes de encerrar. Mas, antes de tudo, eu quero colocar aqui uma oração que a gente fez enquanto paróquia, a oração do combate à pandemia. Eu vou apanhar um pouquinho aqui, porque eu tenho que colocar lá e você já sabe como é que é o negócio aqui, né? Eu estou tentando me adaptar a tudo isso, mas vamos ver aqui se eu consigo colocar. Jesus amado, é um desafio isso daqui. Com um pouquinho de paciência a gente chega lá. Vamos tentar colocar aqui. Padre, nós estamos aprendendo. E aqui aos pouquinhos a gente vai se construindo, vai aprendendo junto. Oração de combate à pandemia. Deus, Pai de misericórdia, tem misericórdia do Brasil e do mundo inteiro.
E, padre, eu acho que tá no mudo aí, padre. Aqui não estou vendo nada. Pronto, desculpa aí, tá vendo? A gente vacila. Então, nós acabamos de ouvir a oração de combate à pandemia que a gente fez aqui, né? E que enfatizou algo que a Cleiane já falou: sinodalidade, né? Toda a nossa igreja rezando para que essa pandemia passe logo, né? Pedindo a intercessão dos santos para que nós possamos estar livres de tudo isso. Então, gente, tem alguma pergunta? Vocês aí que Alto, vocês estavam acompanhando pelo YouTube, teve alguma pergunta aí? O som não saiu da oração? Saiu não, padre. O som da oração Tá mudo. não saiu. Saiu muito. Ah, eu não sabia. Pô, eu posso botar de novo agora. Não. É porque eu não. Lá vai, agora eu vou botar com o som. Oi? Pois espera aí, que nós vamos botar agora porque e ninguém me disse nada. Vamos tentar de novo. Ação de combate à pandemia. Deus, Pai de misericórdia. Tem misericórdia do Brasil? Procuremos defender a vida, a existência de Jesus Cristo. Por meio do envia o teu Espírito Santo para que nós aprendamos e abandone as diferenças que nos separam e enchem de ódio nosso coração. Que teus santos nos ajudem, por meio de seu testemunho, de fé e fidelidade, a sermos bons cristãos. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora de Deus, que tenha a missão de cuidar dos enfermos do mundo. A todos e aos demais profissionais empenhados no combate à Covid-19 e providenciais os equipamentos necessários para travar esta luta. Mãe, que pelo título de Nossa Senhora das Graças, pedimos a urgente graça de que a sombra do Altíssimo cubra os nossos cientistas de sabedoria. A fim de encontrar a vacina para a prevenção e o remédio para a cura deste mal, sem demora de ser erradicado da humanidade. Rogamos a São Sebastião, protetor contra a peste e epidemia, que nos ajude também a alcançar essa graça. Sendo ele um grande guerreiro, nos ensina a ser fortes, perseverantes e resilientes, mesmo quando neste lugar perdemos em distância. Rogamos a São Francisco, grande instrumento de paz, que leve a paz Ao coração daqueles que estão com medo, angustiados, ansiosos, inseguros e depressivos, com tudo que está se passando. Rogamos a Santa Justiça que socorra a todos que estão passando por e não têm como pagar consultas, exames e tratamentos, que estão desempregados e desamparados. Apelamos à Trindade Santa para que os ricos e poderosos deixem de lado o jogo político e passem a ter empatia para com a dor dos mais pobres e vulneráveis. Que aprendamos a partilhar sem interesse, para que possamos passar juntos por esse momento tão doloroso que falamos. Os pedimos humildemente e misericordiosa profecia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, deu de ouvir a oração? Agora foi. Tá certo. Então, gente, eu não sei, Alcio, tem alguma pergunta aí? Alguém que lançou alguma pergunta? Pelo que vejo, não. Eu não sei, Alcio, tem
alguma pergunta aí? Não, só agradecer a participação de todos na nossa live, né? Agradecer a participação do Goiânia, que usou muito bem em mim, falou muito bem sobre o nosso diretor, o ministro está de parabéns, né? A nossa coordenadora, nosso regional nordestino. Agradecer também ao Fábio, né? Que fez uma bonita explanação sobre catequese em tempo de pandemia. E só temos a agradecer essa participação, Padre Ricardo. E também, antes de finalizar, a gente pode colocar aqui mais um cântico do Evandro, tá? Vai cantar mais um cântico aí para a gente, logo em seguida, fazer a nossa oração final com o Padre Ricardo. Tudo bem, já que nós somos todos catequistas, né? Que tenhamos alma missionária. Senhor, toma minha vida, desvia a espera, desgaste-a, Senhor. Estou disposto ao que queira, não importa o que seja, eu chamo a servir. Leva-me aonde eu estou, necessito de força de viver. Volte a esperança, onde tudo seja triste, mas melhor vou saber de ti. Coração sincero, para gritar sem medo, somos a teu amor. Senhor, uma missionária, usa minha terra e tenha sede de ti. Leva-me aos homens, necessitem da palavra, necessitem de força de viver. De volte a esperança, onde tudo seja triste, não saber de ti. E agora, passando a palavra ao Padre Ricardo para as suas considerações finais, Padre Ricardo. Não apareceu nenhuma pergunta. Não sei também que Cleânia pode também estar fazendo as suas considerações finais. E agradecer ao público, né, as pessoas que estiveram conectadas conosco nessa live falando sobre catequese em tempo de pandemia. Um abraço a todos. Pois é, Cleânia, mais alguma coisa para falar? Então, eu me despeço, né, cheia de gratidão. Obrigada, Alcio, foi bom revê-lo. Dessa forma, foi muito bom revê-lo, Alcio, meu companheiro de caminhada antiga. Né? E, Padre Ricardo, obrigada pela oportunidade. Obrigada por este momento em que o senhor vem orientar, vem conduzir essa catequese dentro da Diocese de Caxias, orientando, dando todas as coordenadas para que a catequese venha permanecer firme na fé e que nossos catequistas realmente amadureçam e vivam a sua vocação de ser catequista. Nós estamos em pandemia, vivendo essa situação, mas a nossa essência da catequese ela permanece viva e presente dentro de nós e externando também. Né? Então, obrigada, Padre. Desejo saúde, felicidade, paz também como catequista, porque o pároco é o primeiro catequista, né? Que o senhor permaneça firme na caminhada e no que precisar, estou aqui. Aos catequistas que estão presentes, o meu abraço, o meu muito obrigada por ter ficado até o final e parabéns pelo nosso dia que é amanhã. Beijo no coração. Então, gente, agradeço a quem fez a ornamentação ali, agradeço ao nosso querido Alcio, né, que está ali, guerreiro, forte, o Evandro, né, que nos ajudou ali com o canto, o Matheus, né, que nos ajudou na transmissão, o Rodrigues também, que nos ajudou na transmissão. Eu não sei quem fez a ornamentação, se foi o Alcio ou se teve alguma outra equipe, mas
quem fez a ornamentação ali também, né? Agradecemos de coração e a Cleiane, né? Esse abraço especial. É muito bom viver essa integração entre dioceses, a gente se sentir acobertado pelo regional, né? Que é a nossa instância maior aqui no Maranhão, obviamente, né? Então, a gente fica muito feliz, né? Vamos então receber essa bênção de Deus, que ela possa transformar o nosso ser catequista, até mesmo porque amanhã é de festa e de celebrarmos esse dia que a igreja dedica para celebrarmos esta vocação tão linda que forma a igreja, né? Porque o catequista tem essa missão de formar a igreja. A igreja é feita de membros, né? E esses membros são formados a partir da catequese com a iniciação cristã, né? E se segue catequese no matrimônio, catequese no batismo, catequese em todos os grupos. É magnífico, né? Lembrando da história lá, né? Embora o padre seja o primeiro catequista, o pároco, né? Mas nós temos os introdutores, que é toda essa comunidade linda, maravilhosa, que pode dar testemunho, motivando para que cada catequizando possa ter uma fé firme e segura, tá? Então a gente agradece a todos vocês com um grande carinho, né? O coração fica cheio de alegria em poder viver esse momento. A gente aqui com os nossos atropelos, sem saber mexer direito com essas questões tecnológicas, mas a gente está aí, né? Batalhando. E deu certo. Espero que na outra seja melhor ainda, né? Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Que dê sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a vocês, catequistas, todo o povo de Deus, a todos nós. E se puder terminar com mais música, cadê ele? Está a ponta aí, o Evandro? Pode até continuar com a alma missionária. Que a alma está a fim de fazer missão. Muito obrigado. Certo, Padre? O Evandro vai estar se organizando aqui com mais tá? E fiquei muito feliz. Um abraço. Um abraço a todos os nossos catequistas e catequizantes. Agora, o nosso amigo Evandro. Feliz Dia dos Catequistas! Ei! Leva-me aonde os homens necessitem tua onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente. Senhor, toma minha vida nova.